Para quanto tempo demora criar uma cultura organizacional de uma empresa? Nós vamos falar desse tema, iniciando o que é uma cultura organizacional? São metodologias, crenças, valores, DNAs que são criados ali dentro, ao qual representa a imagem dessa empresa perante todos aqueles internos que participam da cultura dela, quanto os agentes externos. Ou seja, todas as espécies de stakeholders deveriam reconhecer a cultura da empresa a qual se envolve ou está inserido. Esse é um assunto que nós vamos debater. Cultura organizacional é a forma com que uma empresa gera dentro dela valores, crenças e metodologias aos quais ela vai ser reconhecida pelos seus agentes internos e pelos agentes externos. Então, na verdade, todos os stakeholders, que são fornecedores, clientes, liderados, todos os agentes de transformação daquele meio vão entender o que aquela empresa é, de que forma ela atua, quais valores ela tem. Eu sempre gosto de entrar nesse tema levando em consideração a seguinte situação. Eu fico impressionado como as pessoas às vezes esquecem do óbvio. Em que sentido? Atrás de tudo tem pessoas. Hoje podemos falar de digital, de tech, podemos falar de inteligência artificial, de chat GPT, do que vocês quiserem. Mas atrás de tudo isso, o que tem? Tem pessoas. Essas pessoas carregam em si as suas próprias culturas, né? A forma com que foi educado, o ambiente ao qual ela viveu, tudo aquilo que ela aprendeu e buscou ao longo da sua jornada de vida. E são essas mesmas pessoas que vão empreender, né? São essas mesmas pessoas que vão criar a cultura organizacional da sua própria empresa. A questão se fala-se muito no corporativo, né? Você tem que separar o pessoal do profissional. E eu entendo que nessa parte cultural não se deveria. Eu acho que a gente carrega em si os valores ao qual a gente quer empreender na sociedade. Ou seja, se eu tenho valores éticos morais, a minha empresa deveria carregar antes de tudo esses valores. Se eu tenho valores de criação, de hierarquia, de respeito, de situações que eu vivi durante a minha vida, né, durante a célula, que eu entendo que é a célula primeira de qualquer um, que é a família, eu deveria estar levando todo esse aprendizado para dentro das organizações. Não confundir aí, gente, de empresa familiar, empresa profissional, ter que ser, levar família para dentro das empresas. Não é isso. Eu estou dizendo de valores. Por exemplo, meu pai sempre me ensinou a não tomar nada que é do outro, a não levar vantagem, a assumir o que eu falei, a assinar sobre aquilo que eu acredito e falo. Então, esses são valores que eu carrego dentro do meu mundo profissional. Eu tenho um caso muito específico que minha mãe me ensinou desde muito cedo que o que é do outro é do outro, o que é meu e cabe a mim correr atrás e conquistar. Então, isso é um valor que eu levo para dentro da minha empresa. Então, a cultura da empresa, ela deveria carregar em si as bases ao qual o próprio ser humano foi criado. O que eu observo muitas vezes é que as empresas criam narrativas, muitas vezes que a médio e longo prazo são insuportáveis para o próprio criador, né? Ou criam ali situações onde vira, na verdade, um espetáculo, onde existe só um artista, mas aquilo não é de verdade. E depois isso tem um peso muito grande, trazendo depressões, conflitos ou a própria exposição do que aquilo era de fato, né? E aí a gente vê muitas situações hoje com a mídia social correndo no mercado e desfazendo grandes empreendimentos sobre os alicerces aos quais, teoricamente, eles foram criados. Então, eu entendo que cultura organizacional é algo que deveria ser de forma profunda, de forma a ser renovado de tempos em tempos. Por exemplo, se meu avô fundou uma empresa com bases da época dele, na época da sucessão do meu pai, provavelmente ele deveria trazer uma renovação de tudo aquilo que foi visto.
deixando o que é bom e trazendo o que é novo, né? Na época minha, que eu vou pegar a empresa do meu pai, deveria fazer a mesma coisa, fazer uma renovação, mantendo os alicerces que são profundos, que são verdadeiros e trazendo ao tema atual inovações e situações que vão gerar valor para o prazo futuro. Eu entendo que as empresas deveriam trabalhar muito com isso, mas olha só para você ver, a maioria das empresas no Brasil, sequer ela tem um código de conduta, sequer ela tem um código de ético, sequer ela tem um acordo entre acionistas. Então, assim, o básico, o óbvio é pulado, né? As empresas não querem. Quantas empresas têm missão, valores bem descritos, entendidos, divulgados dentro dos seus aspectos, tirando aquelas que já estão em níveis muito superiores de gestão? Isso deveria ser trazido à pauta, deveria ser tratado, inclusive eu entendo que isso deveria ser matérias educacionais dentro das instituições, preparar as empresas para empreender, preparar as empresas para enfrentar tudo aquilo. Entende? O seguinte, se eu tenho uma missão de empreender, eu deveria carregar dentro dessa missão aqueles valores aos quais eu acredito. E não somente me transformar no momento como empreendedor, quero só dinheiro, quero só fazer negócio, tudo, mas trazer aquilo como casca, enganar, mentir, né, falsear. Eu acredito que as coisas que perduram, as coisas que de fato têm valor, são aquelas que têm essência, aquelas que carregam em si mesma os seus valores. E essas culturas, né, levam à perpetuidade, ao crescimento, ao engajamento e de fato não se transformam coisas que viram modismo, crescem muito durante um curto período de espaço de tempo e depois você nem lembra mais que aquilo aconteceu. Por que é importante? Quanto tempo leva? E quais dicas a gente pode acelerar no empenho de fazer essa cultura organizacional? Bom, primeiramente, quanto tempo? Eu discuto sempre que esse tempo é eterno. O tempo está na transformação, na inovação, né? Não adianta eu fazer uma cultura forte e ela durar pouco tempo. Para ela perdurar ao longo do tempo, eu preciso constantemente revê-la, analisá-la, fomentá-la e trazer o seu melhor, né? Eu acredito muito que a forma de acelerar isso, disseminar isso, é de fato viver na prática, né? Eles falam que as palavras transformam, mas os exemplos arrastam. Então eu acho que é ser exemplo daquilo que você acredita. E às vezes esse ser exemplo passa por situações de nãos, né? De falar, cara, o meu perfil é esse, a situação a qual eu acredito é essa. Porque você imagina o seguinte, eu tenho clientes que têm mais de 5.000 funcionários, você imagina você fazer uma coisa para cada um. A empresa vai, obviamente, travar. Então eu tenho que ter uma cultura, ou que eu falo assim, todos os perfis que aqui estiver, tem que estar dentro desse contexto. Eu respeito a individualidade de cada um, mas essas individualidades têm que estar inseridas dentro de uma cultura a qual a empresa se propõe a mercado. Quando isso se fundamenta e quando isso de fato tem valor, né, quando isso de fato é de verdade, você traz para esse negócio engajamento, você traz propósito, você traz pessoas as quais buscam aquilo e querem se interagir não só por salário, por valor, mas principalmente por propósito, a fazer isso acontecer e crescer. Então você tem N vantagens de deixar clara essa regra do jogo. Porque o que eu mais percebo em mercado é, às vezes as pessoas se empolgam, criam uma expectativa muito grande por aquilo que às vezes está na mídia ou está na situação, ou elas mesmas criaram na cabeça delas, e quando vai ali para o skin the game, costumam se frustrar muito por aquilo não atender essa expectativa. Então é importante essa fundamentação ser prática, ser de verdade, deixando clara a regra do jogo para todos aqueles que quiserem firmar o propósito nela, entendam que, apesar da individualidade de cada um, todos têm que estar engajados naquele objetivo. Para você que me segue, sobre esse tema, peço que deixe seus comentários para que a gente possa debater sobre as suas inseguranças, sobre as suas curiosidades, e eu prometo aí dar o retorno e falar sobre nossa experiência sobre esse tema. Para você que chegou agora, assine o canal, ative o sininho, me siga nas demais redes sociais e até breve.